Hoje uma questão cada vez mais em evidência, um assunto interessantíssimo. Vamos falar sobre a compulsão alimentar. Como diferenciar uma pessoa que come demais por gula daquela que tem compulsão alimentar? Será que a gula pode levar à compulsão ou vice-versa? Quais são os fatores que levam ao desenvolvimento desse desequilíbrio e quais são as consequências dele? Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Quem vai nos explicar o assunto é o Dr. Ciro Massi, psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer. Primeira coisa, doutor Ciro, que falaram. Eu tenho compulsão. Qual é a diferença de gula e compulsão? As pessoas, hoje todo mundo acha que tem compulsão alimentar? Muita gente imagina que tem a compulsão alimentar, mas não é bem assim, felizmente. Na verdade, ela comete até 4% da população mundial. Tem uma predominância de mulheres. Normalmente, para cada 5 pessoas, 3 são mulheres e 2 são homens, né? Mas para ser caracterizado realmente uma compulsão alimentar, ela precisa estar com um comer realmente compulsivo, um desejo incontrolável da pessoa pelo alimento por pelo menos 6 meses, né? Então não é um comer compulsivo assim, daquela feijoada que você vai, ou daquela macarronada no final de semana, que a pessoa acaba saindo dos eixos, né? Na segunda-feira ele fala, o que eu fui fazer, comi tanto, né? Não, isso não é uma compulsão alimentar, isso é gula mesmo. Isso é tirar a barriga da miséria, como se diz popularmente, no final de semana. Não é saudável, mas está tudo bem. Agora, quando a pessoa mantém esse tipo de comportamento, muitas vezes comendo escondido, e em geral não é acompanhado de outros transtornos, como por exemplo a bulimia. A pessoa não vomita depois de comer muito, ela não faz nenhum comportamento, ela simplesmente come demais e se sente muito culpada, né, em função disso. Ela percebe claramente que está perdendo o controle sobre o seu comportamento, né? Ela percebe claramente, não apenas que ela comeu demais um único dia, mas que o seu controle, o seu impulso está sendo maior pela comida do que sua capacidade de olhar e falar, não, chega, já comi o suficiente. E agora a gente pode dizer que a compulsão é uma doença? Sem dúvida, é uma doença, ela é catalogada no Código Internacional de Doenças, é reconhecida, é uma doença psiquiátrica. As pessoas não precisam ter medo. Não, o psiquiatra é médico de louco. Não, isso já era, né? Esse conceito já foi há muito tempo. O psiquiatra cuida dos transtornos emocionais, ou dos transtornos que têm origem no cérebro, né? Que é o caso da compulsão. Que é o caso da compulsão, né? Então, por exemplo, a gente tem que diferenciar. Quando um transtorno alimentar, uma dificuldade alimentar, ela é causada por exemplo, uma glândula, por exemplo, por tireoide, o médico indicado é o endocrinologista, é o melhor médico para cuidar disso. Quando o transtorno ele já tem uma origem emocional, em geral um desequilíbrio no funcionamento do cérebro, o médico mais indicado é o psiquiatra, né? Então a gente convive muito bem, os especialistas convivem muito bem, mas é importante que as pessoas saibam disso, né? Que o psiquiatra não é médico de louco, o psiquiatra cuida, às vezes com uma maneira mais holística, mais integral, como é o meu caso. Eu procuro integrar vários tipos de terapia, às vezes exclusivamente medicamentoso, às vezes incluindo ou não psicoterapia, mas de qualquer modo é o psiquiatra que cuida disso. E uma confusão que não pode ser feita é o seguinte: será que a compulsão ela é resultado de algum trauma emocional, de algum conflito inconsciente? A resposta definitiva é não. Não é. Na verdade, é um transtorno da bioquímica do cérebro, né? Que acaba ocasionando mudanças no comportamento. Essa mudança, sim, é que traz um sofrimento psicológico. Então, não é a compulsão alimentar nunca é originária de um sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico é consequência desse comportamento. E esse comportamento tem origem na bioquímica do cérebro, né? O que não quer dizer que a psicoterapia seja inútil, o que não quer dizer que a abordagem psicológica, psicoterápica, de aconselhamento, pelo contrário, ela é muito útil, né? Porque, na verdade, quando a gente junta todas as forças, quando a gente consegue equilibrar a química do cérebro e consegue modificar os padrões de comportamento, principalmente de pensamento, né, do indivíduo, a terapia é campeã. Os resultados são realmente muito bons, muito animadores. A gente pode dizer, então, que junto com aquele prato de comida que a gente come na casa da mãe e da avó, não vem só o sabor da comida, mas o afeto que a gente percebe, que envolve aquele momento, nosso cérebro registra isso também? Registra. Na verdade, o ato de você comer, o ato da grande refeição,
ele tá relacionado com as pessoas, ele está relacionado com todo o ambiente que está acontecendo. Ele não é só a comida, ele não é só ingerir uma caloria ou uma proteína, não. Ele tem o sabor, ele tem o cheiro, ele tem a textura, ele tem as pessoas que estão em volta. E altera de fato o comportamento, não é só uma questão filosófica. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas que comem sozinhas, que não tem pessoas acompanhando, comem mais rápido, tem uma tendência a comer mais rápido. A pessoa que está acompanhada, em geral, conversa, né? Ela conversa mais, ela está acompanhada, ela mastiga mais lentamente. O ambiente influencia muito, por exemplo, o tipo de música. Se eu colocar uma música neutra, um fundo musical qualquer, eu dou mais ou menos 3 garfadas por minuto. Se eu colocar uma música muito agitada, um rock, eu dou 5 garfadas por minuto, né? Então, dependendo do tipo de ambiente que está acontecendo, eu vou comer mais ou eu vou comer menos. A sede das emoções no cérebro, ela está numa área cerebral chamada sistema límbico. Esse sistema límbico, o nome antigo que se dava para ele é rinencéfalo, que vem de rino, de nariz. Os tubarões, por exemplo, têm essa área cerebral muito bem desenvolvida. Por quê? O odor traz emoção. O odor desperta emoção. No ser humano, nesse animal chamado ser humano, essa área de respiração não está tão vinculada. Em outros animais está muito mais vinculada. Mas, por exemplo, se você sente um odor de lavanda, você se sente mais relaxado. Você sente um sabor, vou judiar aqui da turma, você sente um cheirinho de churrasco, né? Aquele cheirinho de uma macarronada bem feita, você começa a salivar, né? E a nossa imaginação em cima daquilo. Por exemplo, você que está em casa, você pode imaginar o seguinte: imagina que eu estou com um limão aqui. Imagina que eu estou com um limão na minha mão. Cortei esse limão. Agora eu vou pingar esse limão na minha boca. Está imaginando que eu estou pingando limão? Salivou? Provavelmente salivou, né? Basta a nossa imaginação com um alimento para modificar o nosso comportamento, para modificar as nossas emoções. Então, realmente, a relação com os alimentos é alguma coisa complexa. E nós não podemos esquecer que tanto a qualidade do alimento quanto essa rotina de alimento modifica a química do cerebral, modifica a química do cérebro. E é aí que a coisa pega. Como modifica? O que acontece da alimentação para o nosso cérebro? Por exemplo, a qualidade, o tipo de alimento que nós temos. Vamos constatar o que aconteceu aí nos últimos anos. Dificilmente uma pessoa vai comer em casa, né? A gente tem que fazer as refeições fora. Não é uma refeição de qualidade como, por exemplo, a gente fazia em casa ou as pessoas faziam há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. É uma refeição comercial que ela não tem as qualidades nutritivas que deveriam ser, ela não é tão completa. Nós, em geral, temos mais pressa. Poucas pessoas têm, por exemplo, a chance de fazer um intervalo durante o meio do dia, durante o meio da manhã, durante o meio da tarde, para fazer uma outra refeição, que é o ideal, de comer 5 refeições por dia, né? A consequência, você chega em casa morto de fome, derruba a geladeira, né, e come mal, é o que tiver pela frente, né? Nós não temos muito hábito, por exemplo, que é terrível aqui no Brasil, de comer tanta fruta quanto a gente poderia. Nós estamos num país riquíssimos em frutas e vegetais. Essas mudanças, junto com o tipo de alimento, por exemplo, nós requeremos, como é que o cérebro forma as emoções? Então tem uma área cerebral, né? Tem várias áreas cerebrais relacionadas, mas a coisa do sistema límbico, como eu havia dizendo, ela é fundamental. E nessa área, as células nervosas, chamadas neurônios, elas têm uma peculiaridade. Elas nunca se encontram. É mais ou menos isso aqui. Uma célula chega próxima da outra, e de alguma maneira tem que comunicar essa informação. Como é que ela faz isso? Ela lança uma substância química. Essa substância química encaixa aqui como se fosse uma chave numa fechadura e esse outro neurônio funciona. Terminou, ela volta, essa substância ela é reabsorvida para ser aproveitada no futuro. Então existem várias substâncias em áreas cerebrais diferentes relacionadas com alimentação. Comer faz parte da vida, precisamos dos alimentos para sobreviver. Mas o alimento vindo de forma desequilibrada, em grande quantidade ou em situações que não são adequadas trazem prejuízos à nossa saúde. A gente vive uma situação de opostos. O que faz bem também pode fazer mal. Nós estamos no Viver é Melhor falando hoje sobre isso, a compulsão pelos alimentos. E a gente começa agora a conversa neste bloco entendendo como a alimentação pode se tornar um ciclo vicioso. A gente até pesquisando sobre o assunto falou, nossa, mas parece pessoas dependentes de drogas ou de alguma substância muito viciante. E é simplesmente um ciclo de acordo com a nossa alimentação. Quando a gente consome, a gente tem essa sensação de prazer, que o senhor já falou, dos hormônios que acabam vindo.
quando a gente fica sem essas substâncias, os hormônios caem, a gente começa a entrar nesse estado de desespero, de mal-estar. Por que isso acontece? Olha só, essa pergunta é interessantíssima. Nós temos, na verdade, um comportamento em que ele acaba anulando a novidade. Então, toda vez que a gente repete um comportamento bom, não apenas a gente tenta repetir esse comportamento bom, buscar de novo a mesma experiência, como procura amplificar. Na verdade, nós temos uma área cerebral que fica aqui atrás da testa, chama córtex pré-frontal, né? Essa área cerebral, ela é responsável pela expansão da humanidade. Então, nós, seres humanos, buscamos sempre mais, como espécie, como um todo, né? Nós buscamos. Por que nós fazemos isso? Essa área cerebral é a responsável, né? Tem um transmissor químico responsável chamado dopamina. Ele é o que antecipa a vantagem, antecipa o prazer. Por exemplo, eu falo assim, acho que eu vou, fui convidado, eu vou na TV, né, para fazer o programa. Por que eu vou lá? Bom, por quê? Porque eu vou poder ajudar uma série de pessoas que não têm oportunidade de ir no meu consultório, de ir na minha clínica, porque eu vou estar divulgando o meu nome, mais gente vai estar acabando me conhecendo. Enfim, eu tenho que antecipar alguma vantagem de eu vir aqui, senão eu não vou vir, né? E nós fazemos isso o tempo todo com todas as situações de vida, inclusive com comida. Por que eu vou comer? Né? Então eu tenho que antecipar alguma coisa boa. Quem antecipa é a dopamina nessa região. Né? Então, alterações na dopamina, que são muito frequentes, geram certos tipos de comportamento. A gente diz, por exemplo, das pessoas que são viciadas em adrenalina, que gostam de esportes radicais. Não, na verdade elas têm muitas vezes uma deficiência, um déficit, ou na dopamina ou nos receptores de dopamina, e tentam gerar a sensação de prazer precisando de um estímulo cada vez maior. Então é um indivíduo que começa pulando, né, na academia e vai depois para o jump, depois ele quer paraquedismo, cada vez ele quer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque tem uma alteração na sua dopamina. Então é uma questão de grau, na verdade, não é uma questão de ser bom nem ruim. Quer dizer, você se lança um novo emprego, você quer novos desafios na sua vida, você abre uma nova empresa, você acredita. Por quê? Porque você tem a dopamina, isso é bom. Agora, quando está desregulado, isso passa do ponto. Então é uma questão de estar no ponto, né? Se isso passar do ponto, isso pode gerar um certo problema. Na compulsão alimentar, isso também está presente. Então a pessoa busca, ela quer esse prazer, só que ela passa do ponto. E esse ciclo vicioso que a gente estabelece com essa sensação trazida pelo alimento, ele acontece com todo mundo e algumas pessoas conseguem controlar e outras não? Ou não? Ele já é um sinal de desequilíbrio? Ele já é um sinal de desequilíbrio. Se a pessoa, durante mais que 6 meses, ela está comendo em excesso, né? Ela chega a comer sozinha, ela percebe que ela claramente está perdendo o controle sobre a sua capacidade de comer. Não é um glutão de final de semana, não. Ela mantém esse comportamento constante, né? Ela muitas vezes vai comer sozinha, até por vergonha, acorda à noite para ninguém ver, assalta a geladeira, né? Acaba passando mal. Em geral, a maior parte acaba engordando, claro. É uma consequência desse comportamento. É uma das causas de obesidade verificar se é um problema glandular, se é um problema de tireoide, por exemplo, ou se é um problema do cérebro. São médicos diferentes que tratam disso, né? Então é importante que a pessoa saiba se tem uma origem de glândula, é endocrinologista. Se tem uma origem no cérebro, compulsão, idealmente é um psiquiatra, né? Porque ele vai realmente tratar dessa mudança da alteração da química cerebral. A compulsão alimentar se desenvolve por vários fatores, como nós já falamos, desequilíbrios emocionais, químicos, cerebrais, mas precisamos aprender a reconhecer essas pessoas para ajudá-las e para que elas mesmas possam se ajudar. O comer compulsivo é a incapacidade de falar, chega, eu vou parar de comer. Significa comer por horas sem parar, ou uma quantidade exagerada em pouco tempo? Qual é a característica? Normalmente a pessoa come rápido, exatamente, a pessoa come rápido e come muito, né? É por pelo menos 6 meses a duração do transtorno. Ela não tem controle. Basicamente, ela consegue se olhar no espelho e falar, olha, eu perdi meu controle. A pessoa consegue reconhecer isso? Normalmente ela consegue, né? Ela sabe, olha, eu estou comendo demais. Eu não estou controlando o meu impulso de comer. Algumas pessoas comem escondido, algumas pessoas guardam lá alimentos na sua gavetinha e vão comendo sem parar. Normalmente esses alimentos são calóricos e muitos deles é chocolate mesmo, né? Não é só na tensão pré-menstrual, não é na pré-menstruação, é em vários períodos, principalmente para a mulher, mas ele come muito chocolate. Por quê? Porque o chocolate ele melhora, ele aumenta a serotonina,
que está relacionada com a compulsão alimentar. Então é um jeito que o corpo encontrou de melhorar, a pena que engorda. E na verdade, 80% das pessoas que têm compulsão alimentar estão acima do peso. Como elas estão acima do peso, elas tentam umas dietas, muitas vezes umas dietas doidas, que só pioram, porque desbalanceia a sua nutrição das células, desbalanceia a nutrição do seu cérebro e piora esse transtorno. Quem não conhece alguém que fez uma dieta, perdeu 10, 15 quilos e logo depois de um mês recuperou tudo? Tudo, né, tudo. Por dois motivos principais. O primeiro é porque ela piorou o seu quadro ao ficar desnutrida a nível celular. Tem uma microdesnutrição celular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque ela está muito estressada e piorou esse estresse mais ainda. Esse estresse libera uma substância chamada cortisol, nós já conversamos, o cortisol, ele dá uma mensagem severa para o organismo e diz o seguinte: olha, essa pessoa está passando fome, estoque o alimento que puder. Antigamente a gente imaginava que o peso corporal ele era uma equação matemática muito simples. Então, se eu gasto, vou chutar, 1.800 calorias para viver, né? Se eu diminuir com uma dieta de 1.200 calorias e fizer atividade física, gastar mais, eu vou emagrecer. Esse raciocínio, infelizmente, caiu, né? Um raciocínio muito simplista, e o ser humano é bem mais complicado do que uma máquina tão simples assim. Na verdade, quando nós estamos estressados, nós liberamos cortisol, e o organismo, o que ele faz? Ele abaixa o metabolismo. Então, se eu precisava de 1.800 calorias para viver, ele abaixa para 1.400, 1.300, 1.000 calorias. E o indivíduo faz uma dieta que ele deveria emagrecer e ou não emagrece ou engorda. Ou volta tudo em seguida. É a famosa dieta ioiô. Quer dizer, o indivíduo aumenta o peso, diminui o peso, aumenta o peso, diminui o peso. Esse efeito ioiô normalmente está indicando um desbalanceamento do organismo na micronutrição celular que precisa ser balanceado. É um problema que leva as pessoas a comerem desesperadamente, sem conseguir controlar esse impulso. Mas mulheres, mas os homens também sofrem com o problema. Isso vem crescendo. Por que será? Há uma diferença da compulsão entre homens e mulheres e por que aumenta entre os homens nesse momento? Olha, sim e não. Na verdade, as mulheres estão mais sujeitas. De cada 5 pessoas que têm compulsão alimentar, 3 são mulheres e 2 são homens. Então é muito próximo o número. Os homens realmente estão se equiparando às mulheres. Por que as mulheres são um pouco a mais? Primeiro porque elas têm mais tendência à depressão. A flutuação hormonal, ou melhor, a sensibilidade emocional da mulher é muito maior que os homens. Nenhum homem ousa se aproximar dessa sensibilidade feminina, mas ela paga um preço para isso, né? Então a sua flutuação emocional, a sua tendência a ter mais ansiedade, a ter mais depressão é constatado, a gente nem precisa ficar discutindo muito. Agora, os homens estão também sob pressão e estão descontando no alimento, mas repito, isso é um conceito fundamental. Existe uma alteração bioquímica. O que desencadeia, o que força é o estresse situacional, é a competição no trabalho, o que a gente chama de felicidade por comparação. Quer dizer, as pessoas não conseguem serem felizes com o que têm, elas têm que se comparar o tempo todo. Isso é muito estimulado pela publicidade, pela propaganda, né, que está aí invadindo os nossos lares. Então, isso realmente acontece, mas isso altera a cabeça, o cérebro do indivíduo, e aí ele parte para essa compulsão. E nos homens tem um agravante a mais que a mulher. Enquanto a mulher fica muito descontente com seus pneuzinhos, o homem acredita, muitas vezes erroneamente, que ele está com barriguinha de cerveja. Estou tomando muita cervejinha. Não, não é. Tá? Essa gordura abdominal, ela é literalmente fatal. Ela é muito mais grave no homem, ela desencadeia muito mais doenças do coração, tendência a infarto, tendência a derrame, do que na mulher. Né? Então, o homem que está acima do peso, que está perdendo o seu controle alimentar, tem que procurar tratamento. Repito, não se trata apenas de fazer dieta. Não se trata. Enquanto o cortisol não diminuir, enquanto eu não tiver um metabolismo adequado para aquele indivíduo, pode fazer as dietas que quiser, vai ter muita dificuldade. Ou emagrece ou volta. Então, tem que tratar realmente a origem do problema. E a origem do problema está na bioquímica do corpo. Durante todo o programa a gente viu que é um assunto super complexo. Há muitos fatores envolvidos e cada pessoa tem uma abordagem diferente. Claro. Há muitos caminhos, há muitos passos a serem percorridos. Exato. Quais são os primeiros passos que se dá com o paciente quando tem um diagnóstico de compulsão alimentar? É um diagnóstico psiquiátrico. É um diagnóstico que requer um tratamento com um médico psiquiatra, né? Ele pode ter como coadjuvante a orientação, por exemplo, de um cardiologista ou de um endocrinologista, se já tiver uma complicação cardíaca ou uma complicação no metabolismo das gorduras, mas o funcionamento do cérebro ele tem que ser
transformado, ele tem que ser modificado. Isso não significa necessariamente o uso de medicação psiquiátrica. Existem várias substâncias psicoativas que não são controladas, que não são necessariamente antidepressivos, embora muitas vezes essas substâncias sejam necessárias, eu não sou contra. Pessoalmente, a minha postura é evitar isso ao máximo. Existe uma máxima em medicina que eu sigo muito à risca na minha clínica, que é primeiro não fazer mal, ou seja, vamos esgotar as tentativas de tratamento natural, de homotoxicologia, homeopatia, fitoterapia, nutracêuticos, né, nutrientes, ácidos graxos para células, enfim, toda essa abordagem. Se isso não funcionar, aí nós vamos pensar na alopatia, aí nós vamos ser um pouco mais incisivos. Né? Em geral, o tratamento se complementa, se coaduna muito bem com abordagem psicológica. Às vezes essa abordagem nem precisa ser com psicólogo, pode ser, por exemplo, com coach de carreira. Às vezes o descontentamento com a carreira está tamanho, né? Eu costumo dizer que as mulheres na faixa hoje dos seus 30 e poucos anos, são heroínas. E eu não falo isso para badalar, não. Porque, na verdade, qual é no padrão de comportamento dentro do ambiente do trabalho, quem essa mulher tem como parâmetro? Ninguém. Ela não pode ter como parâmetro sua mãe, porque não era esse ambiente de trabalho, sua avó muito menos ainda, porque ela ficava em casa. Essas mulheres são desbravadoras. Estão pagando um custo altíssimo no funcionamento do seu cérebro, na sua saúde, porque elas estão desbravando um novo universo, elas estão conquistando cada vez mais espaços, mas tem que desenvolver essa conquista sem se tornar homem. Esse é o grande problema da mulher contemporânea, esse é o grande desafio que ela tem. E ela está pagando um alto preço em saúde com isso. A gente tem que abordar esse aspecto também. A questão é que você deve procurar um médico. Se você acha que tem essa dúvida, procure um especialista, não faça tratamento por conta própria. E é possível falar em cura da compulsão? Olha, então, assim, é possível falar em cura em medicina, né? É sempre uma coisa muito complicada. Quando a gente tem muitas causas levando ao desequilíbrio, a gente tenta abordar tudo, mas nem sempre consegue, e algumas vezes tem que realmente controlar isso durante um longo período de tempo. O seu conselho foi fantástico. Em caso de dúvida, procure um médico. Né? Procure, pode não ser um clínico geral, não precisa ir direto no psiquiatra, no endocrinologista, mas procure sempre um médico. Tem que ser vistas várias outras causas para essa compulsão. Por exemplo, às vezes um motivo de compulsão alimentar que é muito esquecido é a hipoglicemia, é a queda da glicose no sangue. Então o indivíduo tem queda, ou a velocidade da queda é muito grande, ou ela cai a níveis muito baixos e o indivíduo come exageradamente. E esse é um problema metabólico. Tanto o psiquiatra, quanto o endocrinologista, quanto o clínico geral conseguem tratar muito bem, e não tem um conflito psicológico. Pode fazer psicoterapia o resto da vida, na verdade tem que consertar a liberação de insulina, modular o tipo de alimento que ele come, que é de baixo índice glicêmico, não pode dar pico de glicose, a frequência entre as refeições tem que ser modificada e a compulsão desaparece. Então não é uma coisa simples, realmente tem que ter uma avaliação médica bem qualificada, bem estabelecida, para a gente falar, olha, ou eu consigo curar ou eu consigo controlar. Né? Mas de qualquer modo, o que a gente não pode é se conformar, tem melhora.